Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com vocês de um assunto da mais alta importância: como ter uma família melhor. E é claro que nós vamos olhar para a palavra de Deus para trazer as respostas adequadas. Todos nós sabemos que a família é um dos grandes alvos do maligno, que ele tem orquestrado grandes batalhas para destruir as famílias. Eu e você não precisamos ir muito longe para encontrarmos uma família ferida, para encontrarmos uma família aos pedaços, as famílias sofrendo e na grande maioria das vezes precisando de socorro físico, socorro espiritual e socorro emocional. Então eu pergunto a você, por que o maligno tem lutado tão severamente contra as famílias? E uma resposta simples: é porque a família é um projeto de Deus, é um projeto para abençoar a minha e a sua vida, e tudo aquilo que é projeto de Deus, o maligno se levanta contrário. E geralmente uma família aos pedaços não cumpre com o seu propósito, que é de glorificar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, servir de abrigo na tempestade e de transmitir os valores da palavra de Deus. E é claro que o maligno sabe que se a sua família estiver bem, então tudo na vida estará bem. Mas se sua família estiver mal, então a sua vida se transtorna, os seus dias viram uma tempestade. E eu pergunto novamente, por que o maligno tem lutado tanto para acabar com as famílias? É claro, a família é um grande tesouro de Deus. E como todo tesouro é cobiçado, a família não é diferente. Eu faço agora mais uma pergunta a você. Como é possível que você tenha uma família mais feliz, uma família mais forte? E para esta pergunta nós vamos olhar para a palavra de Deus e extrair as respostas. Eu quero então trazer à tona o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês, Salmo 127, versículo 1, apenas a parte A, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Uma das grandes armas do inimigo, uma das grandes ciladas, é tentar fazer com que você pense que a sua família depende de você, que a sua família depende única e exclusivamente de você. É claro que esse é um pensamento antibíblico, porque o que a Escritura revela é que se o Senhor não edificar, ninguém mais pode edificar. Se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalha os que a edificam. Se a sua família depender de você, então ela está enrascada. Se ela depender única e exclusivamente de você, então ela está em apuros, está em perigos, porque nem eu nem você temos poder para sustentá-la, temos sabedoria para guiá-la em toda a sabedoria, nem eu nem você podemos cuidar dela como Deus cuida. Então, se você quer um conselho, ame a sua família. E se você ama a sua família, trabalhe por ela, mas dependa de Deus. O segundo texto que eu quero trazer aqui é Mateus capítulo 7, versículo 24 e 26, que diz: todo homem, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. O 26 diz: porém, todo homem que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Então, note que há dois tipos de construtores, o prudente e o imprudente. E há dois tipos de lugares para se construir: a rocha e a areia. A Bíblia diz que quem constrói sobre a rocha é sábio, é prudente. Quem constrói sobre a areia é insensato. Construir sobre a rocha é construir sobre a palavra de Deus, porque o próprio texto diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
Então, se você quiser ter uma casa edificada, uma família feliz, uma família sólida, você precisa aplicar os preceitos da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Você não pode abrir mão da palavra de Deus. Ela deve ser autoridade dentro da sua casa. É ela que deve nortear as ações da sua família. Não abra a brecha para o pecado, porque o pecado destrói a família. Pelo contrário, combate o pecado com a palavra, como diz o salmista: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas construir sobre areia é construir longe dos princípios da palavra de Deus. É construir, por exemplo, sobre os seus princípios ou sobre filosofias humanas. A Bíblia diz que construir sobre estas coisas é construir sobre areia. Note que para ambas as casas a adversidade é a mesma, as tempestades são as mesmas, o vento forte é o mesmo. Diferente é só o resultado. A casa que está sobre a rocha, diz a Bíblia, que permanecerá de pé. Agora a casa que está construída sobre a areia cairá. E tem uma expressão no versículo 27 que é terrível, que diz: e grande é a sua ruína. Mas eu quero ainda trazer o último texto para a nossa reflexão. Josué capítulo 24, versículo 15, apenas a última parte, que diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué agora já é um velho, respeitado em toda a nação, e ele então para fazer uma reflexão sobre as famílias, e nós aprendemos com ele. Eu quero mostrar para você 3 coisas aqui. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com Josué é que é preciso fazer reflexões para tomar decisões que melhorem a família. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos aqui com Josué que é preciso que alguém se levante dentro da família para realinhar os passos da família quando ela estiver se afastando da palavra de Deus. Porque é muito fácil que a nossa família vá se afastando da palavra de Deus e vá sendo seduzida pelos prazeres da vida, pelos prazeres do mundo. E é preciso que alguém com sabedoria se levante, tome a decisão de melhorar a família e de realinhar os passos da família. Mas finalmente nós aprendemos com Josué que toda família precisa ser recolocada no propósito para o qual ela foi criada. O propósito da família é adorar a Deus e trazer alegria ao coração dos homens. E toda família fora do propósito, fora da linha, deixa de glorificar a Deus e deixa de trazer alegria e prazer para o coração dos homens. Então, se você quer ter uma família feliz, uma família forte e edificada, observe todos estes princípios da palavra de Deus.